ou um ou outro. Ou se tem carreata e não se tem condoimento, ou se tem isolamento e não se tem festividade. Ou se fica em casa e não se torna virulento, ou se sai na rua e se volta a calamidade. Quem está no Einstein não sabe o que é o SUS. Quem conhece o SUS o coloca nos altares. É uma grande pena que não se tenha a mesma valorização dos dois lugares. Ou resguarda a saúde e mantém a quietude, ou ignora a morte e torce para a sorte. Ou isto ou isto ou aquilo, e haja mente que seja forte. Não sei se debato, não sei se ignoro, se fico tranquilo ou saio correndo, mas não consegui entender ainda, dessa pandemia como é que sairemos. Olá a todos. É com a paródia ou um ou outro, com base na poesia Ou Isto ou Aquilo de Cecília Meirelles, que começo o vídeo de hoje. Na semana em que as notícias focam sobre a autoocupação das UTIs em todo o Brasil, medidas de abertura de algumas atividades são realizadas em diversas cidades, contando inclusive com a abertura de um shopping center na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Longe de discutirmos sobre polarizações entre setores, nossa discussão se baseia em ações e consequências no meio da pandemia Covid-19, valendo ressaltar que as implicações das ações hoje, que passam por coletivos e comunidades, surgem em média uma semana depois. Eu, Guilherme Gonçalves, aluno do segundo ano de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, juntamente com o Dr. Ricardo Kutchenbecker, professor de Epidemiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, conversaremos sobre essas implicações e principalmente sobre as escolhas dilemáticas que profissionais de saúde tomam nesse momento. E inicio hoje com um estudo da Universidade de Paris, que aponta que 85% dos casos confirmados de Covid-19 são assintomáticos leves ou moderados. Em contrapartida, 15% da população no Brasil seria aproximadamente 33 milhões de indivíduos que precisarão dos quase 50 mil leitos de UTI. Dentro desse cenário, escolhas de Sofia, como ficaram conhecidas as escolhas dilemáticas na Itália, são inevitáveis, professor. Então, como proceder diante dessas decisões? Guilherme, é muito legal a gente poder conversar sobre esses temas de decisões dilemáticas, porque eles acontecem todos os dias, mas eles ganham uma outra roupagem, digamos assim, uma outra configuração no contexto de uma pandemia como a da Covid. E eu queria começar pela tua primeira questão. Se de cada 100 casos de infecção pelo Covid, 80 ou mais por cento são casos leves, e, portanto, um número proporcionalmente bem menor precisam de leitos de UTI e precisam de leitos de internação, algo como 5 e 10, 15% talvez. A grande questão que a gente precisa pensar é assim, o volume de alocação de recursos financeiros e de profissionais de saúde tinha que priorizar as UTIs ou tinha que priorizar as comunidades, o serviço de saúde na atenção básica, por exemplo. É óbvio que a gente precisa, como todos os modelos matemáticos sugerem, achatar a chamada curva epidêmica, para com isso garantir que os serviços de saúde, em especial as UTIs e os leitos de ventilação mecânica, possam ser resguardados e atender pessoas em tempo oportuno. Por outro lado, se a resposta ao Covid precisa ser uma resposta comunitária do ponto de vista do padrão de disseminação, fica claro que a gente precisaria estar investindo muito mais na atenção primária como aquela forma de chegar no usuário de uma perspectiva multiprofissional e interprofissional e alocar os recursos da comunidade para proteger os mais frágeis, os idosos, para proteger os portadores de doença crônica, para fazer com que eles possam ficar protegidos no seu domicílio enquanto a comunidade gradativamente retoma suas atividades. Então não há dúvida de que num contexto de pandemia, onde a gente já sai da fase de contenção de casos e entra numa fase de mitigação, ou seja, de diminuir os danos que já foram causados pela disseminação comunitária, que de alguma forma a gente priorize o recurso para os leitos e que priorize os leitos críticos, e esses recursos são extremamente escassos e ao mesmo tempo caros para uma sociedade como a nossa e mesmo no mundo inteiro. Mas a grande questão é que as medidas de mitigação também precisam continuar sendo baseadas em respostas comunitárias. Então, recursos são necessários para as comunidades lidarem com o vírus e lidarem com a retomada das atividades produtivas, a retomada das aulas, etc, etc. Então, uma das decisões dilemáticas é essa: a gente abre o processo todo ou a gente mantém as pessoas num isolamento, num distanciamento social. Quem é que toma essas decisões? Quem é que, em última instância, pode opinar nesse contexto todo? A gente tem situações
muito críticas dentro do compartimento dos hospitais, que é 2 pessoas disputando o mesmo leito, o mesmo aparelho de ventilação mecânica. A gente tem situações em que hoje, claramente, o preparo dos hospitais no Brasil para o atendimento de pessoas com a Covid está tirando lugar ou despriorizando, se eu posso dizer dessa forma, o atendimento de pessoas que não são portadoras das doenças relacionadas à Covid. A gente teria, por exemplo, decisões super importantes do tipo, será que nós não teríamos que fazer com que os recursos humanos migrassem entre as regiões para dar conta desse atendimento? Essas decisões não são nada fáceis, elas envolvem um número enorme de atores que precisa sentar numa mesma mesa, digamos assim, para poder tomar a decisão, e essas decisões não podem ficar circunscritas às lideranças do sistema de saúde ou dos empresários ou de governadores. Essas decisões precisam ser mais comunitárias do que estão sendo feitas até agora. Entendo. Sua resposta, professor, iniciou sobre a decisão acerca de abertura e de atividades ou isolamento social, né, a manutenção do isolamento social. Seguindo esse caminho, a gente sabe que muitos dos municípios atualmente já se pronunciam sobre essas aberturas. Afinal, qual é o parâmetro utilizado e quem decide sobre esse retorno no timing certo? Continuando então nessa nossa discussão tão importante que tu estás propondo de olhar para processos decisórios envolvendo situações dilemáticas, vamos então olhar para a perspectiva dos estados e dos municípios, que hoje são a linha de frente nessa resposta interfederativa do SUS para o contexto epidêmico da Covid em cada região, em cada localidade, em cada região metropolitana. O Ministério da Saúde vem propondo que critérios como o percentual de utilização de leitos, que no caso deve ser inferior a 50% numa determinada cidade ou região, possa ser um dos parâmetros para que a gente flexibilize a retomada das atividades sociais, por assim dizer, os ramos de produção, as atividades econômicas, as atividades nas escolas e assim por diante. Acontece que essas informações não são necessariamente suficientes, porque como a gente vai pensar para uma grande metrópole que dá conta de um conjunto de população de 2, 3, 5, 10 ou mais milhões de pessoas no seu entorno, naquele grande aglomerado urbano representado por uma região metropolitana. Nesse sentido, países da Comunidade Econômica Europeia estão começando a trabalhar com critérios que são um pouco mais amplos e que essa provavelmente vai ser a tendência do Brasil e nessa mesma direção, ou seja, de que as cidades, as regiões metropolitanas, os estados e, portanto, os municípios possam tomar decisões com base numa dinâmica mais ampla de análise, como no exemplo da Comunidade Europeia. Como está sendo a evolução dos padrões de transmissão do vírus, como o vírus tem criado novos focos epidêmicos num estado, por exemplo, como o do Rio Grande do Sul. 2, qual é a capacidade que o sistema tem de responder a tempo e a hora para esses atendimentos, sejam eles ambulatoriais, sejam eles hospitalares, sejam eles de terapia intensiva. E terceiro, como um resultado dos 2 anteriores, é como acompanhar a emergência de novos casos e a capacidade que o sistema tem de responder a esses novos casos. Esses são alguns dos critérios que começam a ser construídos, mas todos eles passam de alguma forma por uma estratégia ampla de testagem e uma estratégia ampla de garantir que as regiões possam se antecipar aos movimentos que, obviamente, o vírus faz, que é muito mais ágil. Mas, uma vez mais, esse processo de monitoramento desses indicadores e a tomada de decisão precisa ser feita de uma maneira interdisciplinar, intersetorial, interprofissional, e os atores que precisam sentar e colaborar nesses processos decisórios dilemáticos precisam necessariamente envolver os usuários dos serviços de saúde, os cidadãos, as instituições, os sindicatos, as entidades representativas da sociedade e não só das lideranças governamentais ou empresariais, Guilherme. Muito obrigado, professor, pelas respostas e às pessoas que nos assistem. Até o próximo vídeo.